Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos aqui dando início a mais um podcast Intercessão Gaditas. Amém? Um podcast abençoado, no qual estamos falando sobre oração, no qual estamos falando sobre tipos de oração. O que é oração intercessória? O que é oração de súplica, de petição, de adoração? E hoje, né, nós vamos dar sequência a esses tipos de oração e quero dizer para você, não sei quando, não sei que horas que você vai assistir a esse podcast, mas eu quero falar para você, em qualquer tempo que você for assisti-lo, ele será ele será bênção para você, ele será bênção para a sua vida. E muito obrigada por nos ouvir, por nos assistir e por nos deixar falar um pouco sobre Cristo, a respeito de Cristo, para você e para sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Neste momento eu vou deixar os meus irmãos, né, se apresentarem e desde já sejam muito bem-vindos aqui conosco. Elisângela? Graça e paz para todos, que esse dia, né, ou essa tarde, ou essa noite, que você estiver ao alcance desse podcast, você possa ser alcançado pelo Senhor, que o Senhor possa falar com você poderosamente, misteriosamente. Glória a Deus. Graça e paz, pastora, graça e paz, Elisângela. Que bom estar aqui com Amém. vocês mais uma vez. Amém. E que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E Amém. creio que grandes coisas o Senhor vai fazer e vai falar conosco aqui. E que nós possamos tanto aprender e quanto levar mais orientação e instrução para os nossos irmãos que estão em casa. Eu Aleluia. creio muito na palavra de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que nós somos instruídos na verdade, nunca mais seremos os mesmos, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queridos, então é isso. Estamos aqui, né, nós três, para falar um pouco sobre oração. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de estar fazendo uma oração por você. Eu não sei qual é a situação da sua casa, qual é a situação da sua família quando você estiver assistindo esse podcast. Mas neste momento nós queremos liberar uma palavra de oração Em nome de para a sua Jesus. vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, Sim, Jesus. nós queremos, ó Pai, neste momento, Deus Santo. apresentar, ó Pai, essas pessoas, irmãos, Pai querido, que estarão assistindo esse Em nome podcast. de Jesus. Pai querido, que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus. Eu não sei qual é a situação que ele está vivendo Deus, neste tu momento, sabes. mas sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, é aquele Deus que quando nós deixamos, o Senhor entra, dá ordem para os ventos, dá ordem para Sim, os Jesus. mares, Em dá nome ordem, de Jesus Jesus. querido, para a situação Em se nome acalmar. de Jesus. E neste momento, Pai, nós estamos Em clamando, nome pedindo de ao Jesus, Senhor. Pai. Entra, Pai, dentro dessa casa. Sim, Jesus. Entra nessa família. Entra, Jesus Sim, querido, aonde Jesus. for necessário. Sobre toda Pai querido, e depressão, traz tu bonância. arranca, Pai. Traz bonância, Pai, porque sabemos que Sobre toda somente o Senhor ansiedade, meu Pai. pode trazê-la. Teu Pai, em nome é nome de poder, Jesus, se porventura, Teu Pai, nome essa é pessoa cura, que teu está nome é nos poder, assistindo, Senhor. está pensando, Jesus Oh, querido, que não Deus. tem mais jeito. Pai querido, que Traga através solução. desse podcast, ela Traga possa ver, ela resposta, possa Senhor. entender, ela possa, Traga Senhor, se resposta, deparar Senhor. com um Jesus Traga vida, resposta com um pro Jesus que traz coração, resposta, Senhor. com um Talento Jesus pro que coração, traz, ó Pai, Senhor. Jesus querido, aquilo que nós Oh, glória a precisamos. Deus. E, Pai querido, o mais principal, o Senhor é aquele que nos É lindo, apresenta Jesus. salvação. Glória Pai a querido, Deus. assim nós te louvamos, nós te Oh, agradecemos sempre. por cada uma Já dessas cremos na pessoas tua que resposta, estará, Senhor. Senhor, assistindo a este Ei, podcast. Sejam rabasuriande abençoados, cantara. sejam tocados, sejam Recantara. alcançados pela Suriande poderosa cantara. mão do Senhor, em Ei, nome de Jesus. rabasuriande E quando cantara. você estiver assistindo essa live, Recantara, creia que é basuriande o Senhor cantara. falando através de nós Alcança, para Senhor. você e para a sua vida. Alcança. Tira essa Ainda tem alma do esperança. cativo, Senhor. Ainda tem vida. Tira, E não Senhor, se desse esqueça, cativeiro, Pai. Jesus, Ele te ama. Em nome Amém? de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Amém, Jesus. Senhor. Amém, queridos? Glória Amém. a Deus. Glória Vamos a Deus. seguir a nossa sequência, né? Só relembrando aqui sobre as orações que nós já falamos. Nós falamos sobre a oração de adoração, nós já falamos sobre a ação de graças. E agora, gente, nós iremos falar sobre Petição e súplica. exatamente petição e súplica. É o tema de hoje. Gente, não perca,
porque está muito interessante. Amém. Amém? Glória a Deus. Exatamente, sabe, pastora? Estamos indo em uma ordem, sabendo que uma oração complementa a outra. Mais à frente a gente vai entender o que é oração e súplica e vamos chegar em um determinado versículo que vai fazer referência a uma outra oração que nós já falamos dela. Mas vamos começar do início. Pastora, o que é oração e o que é súplica? Não é a mesma coisa? O que é petição? O que é petição e o que é súplica? Não é a mesma coisa? Não. Eu vou falar sobre o que é petição, Elisângela vai falar sobre o que é súplica. Amém. Fechou? Fechou. Então, petição, muitas das vezes, né, as pessoas pensam assim, não, é tudo a mesma coisa, é tudo oração. Só que quando a gente consegue separar esse tipo de oração, fica mais claro o nosso diálogo com o Senhor, fica mais claro a forma a qual a gente vai conversar com o Senhor. E vamos falar de petição. A oração de petição é quando eu chego diante do Senhor para pedir Ele alguma coisa. Pedir talvez por uma porta aberta. Talvez eu vou pedir o Senhor por um casamento. Talvez eu vou pedir o Senhor por um aumento de salário. A oração de petição, nós apresentamos ao Senhor, talvez, vamos dizer assim, alguma das nossas necessidades. E quando eu falo de necessidades aqui, eu não estou me referindo às necessidades básicas que nós temos, que é, por exemplo, o alimento na mesa, que é a veste, que é o calçado, porque nós já entendemos que quando nós estamos ligados na videira, de que quando nós estamos ligados no Senhor Jesus, essas coisas Ele já nos oferece, Ele já nos abençoa, sem nós precisarmos de pedir, porque é o que a palavra diz. Né? Se o filho está precisando de um pão, o pai não vai dar uma pedra, ele sabe que eu preciso de comer. E a Bíblia fala lá no livro de Mateus, que fala assim, olha, por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto às coisas da vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Essas são, vamos colocar assim, está lá no livro de Mateus 6, a partir do 25. Essas são, vamos colocar assim, ó, as petições que nós não necessariamente precisamos de apresentá-las ao Senhor. Basta tão somente nós virmos a Ele, que Ele já vai oferecer isso a nós. Né? Ele já vai oferecer isso para nós, ele vai dar o alimento, o vestido, a roupa, o calçado, ele vai dar tudo isso. Então, a petição que nós estamos falando aqui, talvez é a favor da minha saúde, talvez a favor, talvez eu esteja precisando de que a minha saúde seja resgatada, de que a saúde de uma outra pessoa seja resgatada. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar uma oração de petição, pedindo ao Senhor a favor de mim ou a favor de alguém. Amém? Espero ter ficado bem claro, depois a gente volta aqui. A Bíblia diz assim, ó, olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não cegam, não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai alimenta. Nós podemos olhar para os lírios do campo, se vestem tão bem, né? A Bíblia fala assim, olha, que nem Salomão, nem se ele quisesse, ele teria vestido tão bem quanto aos lírios. E é isso que o Senhor faz para nós. É isso que o Senhor proporciona para nós. Uma mesa abençoada. Quando eu falo mesa abençoada, talvez você que está nos ouvindo pode falar assim, ó, mas a minha mesa nem sempre tem aquilo que eu quero comer. Mas o seu pai nunca deixou você passar fome. Seu pai nunca deixou passar necessidade. Talvez na mesa não tem tudo aquilo que eu quero, mas tem aquilo que é necessário para meu sustento. Talvez a roupa que eu estou vestindo não é a roupa de grife, não é a roupa de marca, não é o calçado de grife, não é uma bolsa de grife, mas eu não estou andando nu. Amém? Porque o meu Deus, o nosso Abba, ele tem cuidado da nossa vestimenta. Amém? Amém, pastor. Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, a oração de petição era como se fosse um diálogo, ela é como um diálogo com Deus do que estou necessitando. Só que eu preciso ter o entendimento que eu sou filho de Deus e que as coisas do dia a dia o Senhor já
já propõe pra gente, já Sim. nos dão. A senhora leu Mateus 6, lá um versículo à frente, lá no versículo 33, vai nos dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus Deus. e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No 34, vai nos dizer: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Então vamos lá para a gente não fazer aquela oração confusa. Vamos lá entendendo. Então as coisas do dia a dia, como até mesmo nossa alimentação, vestimenta, o Senhor já nos dá. Então, pastora, a oração de petição é onde nós nos colocamos em uma fala com o Senhor por algo que não está ao nosso alcance, isso mesmo? Tipo, eu creio muito. O que é possível é para mim, mas o que é impossível é para Deus. Aleluia. Exatamente. Então é sobre termos o entendimento. Preciso de uma porta de emprego. Então eu vou fazer uma oração de petição ao Senhor. Isso mesmo, pastora? Exato. Entra em a porta de emprego, como eu falei. Entra a porta de emprego, porque muitas das vezes eu estudei, eu me formei, eu me capacitei para aquilo, mas a porta continua fechada. A porta não se abre. Por que que essa porta não se abre? Porque talvez há algo espiritual que precisa ser rompido. E se vence com o quê? Na oração. Aí eu vou fazer essa oração, vou pedir aquele que pode fazer. Porque para o Senhor nós sabemos que tudo é possível. Aleluia. Amém? Aquilo que não está no meu alcance, está ao alcance dele. Como eu falei, talvez é uma enfermidade. Talvez é uma doença. Os médicos não têm condições de fazer, eles têm sabedoria que vai até certo ponto. Mas tem coisa que a medicina não consegue alcançar. E aí o quê? É impossível para mim. É impossível para a medicina. Eu vou fazer o quê? Uma oração de petição. Eu vou clamar ao Senhor. Aleluia. Eu vou falar, Senhor, eu preciso. Eu preciso disso. E os versículos que você leu é muito importante e muito interessante. Que independente de qualquer que seja a minha situação, de qualquer que seja a minha oração, eu preciso ter esse entendimento de buscar o reino do Senhor e a sua justiça. Aleluia. Porque desde o alimento à minha mesa até o impossível que eu não consigo fazer, eu sei que ele pode fazer. Amém, pastor. Então, pelo aquilo que eu recebo todos os dias, eu posso fazer o quê? Uma oração de gratidão. Obrigado pelo alimento à mesa, obrigado pelas minhas vestes, obrigado por suprir todas as minhas necessidades. Glória a Deus. É o dia a dia. E talvez eu vou agradecer pelo dia a dia e vou, após suplicar, fazer uma oração de petição. Pai, eu preciso disso. Pastora, e dentro dessa oração de petição, ou até da oração de súplica, que a Elisângela vai explicar pra gente logo mais, eu quero deixar uma chave para ela. No Aleluia. livro de João, capítulo 15, versículo 7, vai nos dizer: se vós permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes verdadeiramente em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, acabamos de aprender a oração de petição para pedir algo que não está na minha alçada de conseguir, que não depende de mim. Então, temos que ter um entendimento. O que é possível, eu vou atrás, eu vou lá. Mas eu estou indo, não estou conseguindo, não está na minha alçada, aí eu vou fazer a oração de petição e o Senhor vai conceder. Lembrando que temos que estar nele e a sua palavra enraizada dentro de nós. Elisângela, e a oração de súplica? Carlinhos, e nós vamos entender, né, que todas as orações, ela vai ser respondida, né, segundo a vontade de Deus, né. A oração que o Senhor nos ensina, né, do Pai Nosso, ela já nos fala, né, que seja feita a tua vontade. Então nós vamos falar de uma oração de súplica, nós vamos falar de oração, é um momento que nós estamos a sós com Deus, um momento dá uma ideia de uma intimidade, dá uma ideia de uma profundidade, de um devocional, do nosso devocional com Deus. Mas a oração de súplica é uma oração mais insistente, é uma oração mais forte, e é uma oração que requer de nós mais humildade. Nós vamos ver aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, onde nós vamos tratar das armaduras de Deus, e nós vamos ver que essa oração de súplica, ela vem para nós aqui,
depois de todos, né, as armaduras de Deus, né, de ter falado de todas as armaduras que nós viemos e nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para nós nos vestirmos de todas as armaduras de Deus, para nós ficarmos firmes, nós vamos ver no finalzinho, aqui na parte B do versículo 18. Nós vamos ver uma instrução para nós. Né? Então, nós vamos entender que a oração de súplica é uma oração, né, ensinada pela palavra de Deus. Onde diz assim, ó, ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Então, o que nós vamos entender? Que a oração de súplica é uma oração que nós temos que ir com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, que vai nos dar, talvez, um gasto a mais, né? Um tempo a mais. É uma oração que vai exigir de nós uma humildade a mais. É uma oração que talvez vai exigir de nós lágrimas. É uma oração que vai exigir de nós, talvez, até mesmo um voto a Deus. Porque nós vamos ver aqui em 1 Samuel, uma oração de súplica, onde nós vemos Ana clamando a Deus por um filho. O que nós vamos entender? Que Ana, ela foi confundida, até mesmo que ela estava embriagada. Por quê? Porque Ana todos os dias estava ali, diante, né, do sacerdócio ali. Ele entendeu até que ela estava embriagada, porque Ana estava insistentemente orando por um filho. Porque Ana era estéril, Ana não podia ter filho, mas ela creu, ela acreditou que o Senhor poderia fazer esse milagre por ela. Ela creu. E Ana, todos os dias, ela estava ali em súplica, em lágrimas, né? Que foi confundida como uma mulher embriagada. Então, Ana é um exemplo para nós de uma oração de súplica, de uma petição, de uma oração de súplica diante do Senhor. Então, nós vamos entender que uma oração de súplica, talvez ela vai nos dar um desgaste maior. Ela vai nos ser mais, vamos precisar ser mais pontuais naquilo que nós estamos querendo de Deus, mas sempre lembrando tudo segundo a vontade de Deus, né? Ana foi alcançada no seu propósito de oração, no seu objetivo. Não porque Ana estava ali querendo ter um filho, por ter. Eu não acredito que Ana queria ter um filho só porque Penina estava ali, todos os dias ucrinando ela, falando com ela que ela era estéril. Ela queria ter um filho, era o desejo do coração dela. E ali, quando Ana colocou isso diante do Senhor, ela falou: não, eu não vou só fazer uma oração de súplica, eu vou fazer um voto. Então, nós entendemos que até na oração de súplica, ela pode ter um propósito, um voto, né? Aleluia. E quando Ana, nós vemos aqui, ó, na palavra de Deus, no 1 Samuel, no capítulo 1, onde diz assim, ó, Ana, porém, na parte B do versículo Ana diz assim, ó, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, nós vamos entender, aquela mulher não estava só orando, aquela mulher estava jejuando. Aquela mulher orava, ela jejuava, ela estava naquele propósito suplicando, ela estava intencionalmente ali, firme, no Senhor, buscando ali, suplicando a Deus por esse desejo, que era o desejo ali do coração dela. Então, às vezes, a oração de súplica, ela vai requerer mais de nós, vai ser uma coisa mais intencional, com mais intensidade, né? com mais talvez até mesmo entendimento daquilo que nós vamos colocar ali diante do Senhor, né? Do propósito que nós queremos com aquilo. Porque Ana votou a Deus, ela quis um filho, mas ela consagrou esse filho ao Senhor, né? Ela entregou esse filho ali na casa do Senhor para o serviço da obra do Senhor, do reino do Senhor. Então, nós vamos entender que uma oração de súplica, ela vai requerer mais de nós, né? Mais sinceridade, vai requerer de nós mais intencionalidade daquilo que nós estamos buscando do Senhor. E não é somente nós chegarmos diante de Deus com as nossas lágrimas. Ai, Senhor, não. A gente vai ter que ser mais intencional, né? Nós vamos precisar de ser mais intensos, mais firmes, mais fortes ali nessa oração de súplica. Glória a Deus. Amém, Elisângela. Então, nós entendemos que a oração de súplica é como se fosse uma oração de petição, só que mais intensa. Como se fosse verdadeiramente um pedido de socorro. Uma oração de socorro. Eu vejo um exemplo que o Senhor nos ensina a fazer uma súplica lá no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8.
que o próprio Jesus vai dizer: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Aleluia. Glória. Então isso aqui seria uma oração de súplica, né? Sim, Elisângela, você falando sobre a história de Ana e Samuel, e aí foi me recordando algo. Por que a necessidade de fazer uma oração de súplica? Não seria só uma petição e o Senhor já nos daria esse pedido? Só que aí vem o âmbito espiritual. Era da vontade de Satanás que Samuel nascesse? Samuel foi um libertador. Olha a história do Samuel. Então, há bênçãos do céu para as nossas vidas, que elas estão travadas no mundo espiritual, porque Satanás ele sabe que se aquilo acontecer, ele vai sofrer ainda mais uma derrota. Aí a necessidade de nós nos posicionarmos na oração, na intercessão, em petição e súplicas para essa bênção desça sobre a nossa vida. Pois nós temos um adversário que está ali lutando para nos derrotar. sim. E você falando aí, a gente levando isso, né? Mais ainda para esse âmbito que você fala, dessa batalha espiritual, que a gente sabe que oração não é fácil, gente, né? Nós viemos falando sobre isso. Oração não é fácil, porque oração ela não é física, oração ela é algo espiritual. Ela vem do físico, ela vem do nosso diálogo, ela vem da nossa intimidade com Deus, da nossa conversa com Deus, mas a oração ela se torna espiritual. Quando você fala aí, né? É por causa do propósito. A oração é tão espiritual que ela é uma coisa íntima, né? Quando Jesus fala aqui em Mateus 6, 6, a oração, vamos falar também, onde Jesus nos convida para o secreto, ele diz assim, ó, mas você, quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Então, a oração, quando você fala dessa questão, ela também é essa questão do propósito de Deus para as nossas vidas. Tem coisas que nós vamos precisar de discernir no âmbito espiritual. Tem batalha que você tá orando, e parece que você não tá vendo nada acontecer, né? Você tá orando, você ora 1 ano, você ora 2 anos, você ora 3 anos, você ora 4 anos, você ora 5 anos, meu irmão. Então vai para súplica. Vai para súplica, porque ali o Senhor vai, como se diz, vai trazer essa clareza para você, vai te discernir, né? Nós precisamos entender, é da vontade de Deus. Deus já falou com você que é da vontade dele, isso para sua vida. Mas se ainda não aconteceu, nós vamos entender sim, é o tempo, o propósito do Senhor. Mas talvez vai depender de nós ali, né, pastora? Um esforço de súplica, né? Às vezes o Senhor quer de nós, porque a súplica ela vai nos levar à humilhação. E é onde que Deus quer nos pegar, né? Onde que Deus quer nos pegar. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, né? Nós não podemos chegar diante do Senhor, Senhor, eu quero isso, eu sou seu filho, não, né? Eu determino, eu creio, eu não posso estar passando por isso, né? Igual muitos crentes chegam diante do Senhor, não. Nós precisamos chegar diante do Senhor com humildade. Então, quando nós vamos suplicar ao Senhor, o Senhor trata o nosso ego, o Senhor trata em nós, né? Então isso vai nos levar a reconhecermos a nossa debilidade, a nossa fragilidade e a nossa dependência do Senhor. Glória a Deus. Exatamente, Elisângela. E sabe, e quando temos esse entendimento sobre essa guerra no mundo espiritual, é sobre aprendermos a usar as estratégias de oração também. Sim, Estamos fazendo uma oração em súplica por algo. Então, já devemos ali já começar a repreender o agir do inimigo naquela área também. sim, Pois Satanás, a partir do momento que a gente entra em uma oração, seja ela de petição ou de súplica, o mundo espiritual ele começa a se movimentar. E ali começa uma batalha. E é o que nós falamos aqui sobre Ana e sobre a chegada de Samuel. A chegada de Samuel era um propósito. Samuel veio a ser um libertador. sim, Então ali, Satanás ele moveu tudo que estava ao alcance dele para impedir. Então, nas nossas orações de súplicas, devemos também repreender, orando, repreendendo, pedindo ao Senhor que repreenda o agir de Satanás naquela área também. sim. Correto, pastora? Correto. E uma coisa interessante que vocês estão falando, vou voltar um pouquinho na palavra da Elisângela, sobre o orar, que o orar é espiritual. Gente, ninguém chega e fala assim, nossa, eu oro porque eu amo orar.
Nossa, eu acordo de madrugada, no gás, tipo, sabe? Disposição total. Todas as vezes que eu me coloco. Não, não existe isso. Sabe? Porque, como a Elisângela falou, é espiritual. E o orar, irmão, é uma batalha. Pode prestar atenção. Quando você começa a orar, você vai. É igualzinho aquele carro, né? Começa, Pegar, né? vai indo, dá, e vai, e vai. Quando pensa que não, você já está dentro, como se diz, do manto da oração. Mas ele não acontece de um. Você já dobrou o joelho, já começa a falar em língua, já começa a fazer aquela oração poderosa. Tudo ela parte de um processo. Porque quando você coloca o propósito da oração, você entende que quando você começa a falar, você já está pelejando. Você colocou o propósito, você já está pelejando. É batalha de guerra mesmo, espiritual. E dentro da petição, né? E a súplica que Ana fez ao Senhor, nós vimos que não foi só uma súplica de Ana, mas foi de um povo. De Uma um geração, povo. né? Foi a oração de um povo. Aleluia. Mas Deus escolheu o ventre de Ana no Gerar. momento apropriado, no dia em que aquela nação, o povo de Israel estava pedindo, estava suplicando, ó, nós não aguentamos mais passar por isso, nós não aguentamos mais esse sacerdote, esse sumo sacerdote que não está enxergando nada, que não está prestando atenção no que está acontecendo, nem mesmo dentro da sua própria casa, que não está sabendo mais dar direção ao povo. O povo estava cansado daquilo, eles levavam até Eli, só que ele às vezes fazia vista grossa. E ali eu acredito que o povo começou a fazer uma súplica, uma oração de súplica. Aleluia. Começou a apresentar ao Senhor, Deus, intervém por nós, faça alguma coisa. Nós precisamos que o Senhor venha agir a nosso favor. E Ana, como fazia parte daquele povo, e Ana orava também a favor de um filho, não sabendo ela que o filho dela Aleluia. seria a resposta das orações de súplica. Grande Mas Deus. o Senhor não simplesmente ouviu e já foi dando para Ana um filho. Por quê? Porque Ana precisou de entender que aquilo que ela receberia não era dela, mas era do povo, era de Deus. Quando Ana ela entendeu, puxa vida, eu vou somente gerar, mas o meu voto, como você falou, eu vou entregá-lo para a casa do Senhor. Sabe, é por isso que nós falamos. Quando nós oramos, a Elisângela falou assim, ó, talvez a gente está orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e parece que não Parece. está acontecendo nada. Mas Só que a partir do momento que nós apresentamos ao Senhor oração, o céu, o inferno, ele já começa a movimentar. Já há uma batalha por aquele propósito de oração que nós colocamos diante do Senhor. E o que que acontece? Quando aquele povo começou a clamar, o mundo espiritual ele começou já a se agitar. Mas o nosso Deus, ele não perdeu o controle. Puxa, eu estou preparando a mulher. Eu já sei quem é ela. Eu já sei qual é a resposta dessa súplica. Eu já sei qual é a resposta dessa oração. Só que ela ainda não entendeu que ela vai ter que me entregar aquilo que eu vou dar para ela. E quando Ana entendeu, eu acredito isso, que é através da revelação do próprio Deus. Porque uma coisa que nós precisamos de entender não é simplesmente começar um propósito, não é simplesmente começar a orar. Mas as nossas orações, elas precisam de passar pelo crivo da vontade do Senhor. Todas as nossas orações, elas precisam aleluia. de passar pela vontade do Senhor. Porque quando ela não passa pela vontade do Senhor, corre o risco de que a nossa vontade ela venha acontecer na terra. Certo? Nós vamos entrar nisso aqui daqui a pouquinho. Verdade, ô pastora. É, Eita, E Jesus. aí não queremos entrar na vontade permissiva do Senhor, pastora. De jeito nenhum. Sabe, eu creio é, que o céu tem duas vontades. A vontade permissiva e uma vontade soberana. Ah, mas onde nós encontramos isso na Bíblia? Dá um exemplo para nós, pastora. Vamos colocar. Eu gostaria de ler com você lá no livro de Segunda Reis. Ei, Segunda Reis, capítulo 20, a partir do 2. Segunda Reis, capítulo 20,
Amém? Glória a Deus. Vamos ler ali a partir do 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías veio a Amós, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de lembrar-te de que andei diante de ti em verdade e o meu coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria eu livrarei a ti essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, o meu servo. Deus. Que isso, hein, pastora? Então nós vemos na Eita. Bíblia agora que o Senhor tinha uma vontade soberana, enviou o profeta para dizer isto, mas a oração, a petição, a súplica desse rei, o Senhor concedeu mais 15 anos na vontade permissiva. Permissivo. Pastora, o rei, ele viveu mais 15 anos na vontade permissiva, mas como foram esses 15 anos, pastora? Meu Deus. Sabe, lá no livro de Tiago, deixa eu achar. Cadê meu Tiago? Peraí que eu vou achar meu Tiago aqui. No livro, nós estamos lendo, irmãos, fazendo isso, é para que nós possamos ver e entender de que está tudo dentro da Bíblia. Tudo aquilo que nós precisamos está aqui dentro, só que muitas das vezes a gente se acomoda só de uma palavra que é liberada no altar, no dia de culto, uma vez por semana. Mas está aqui dentro todas as instruções para o Senhor. Aí, respondendo à pergunta do Carlinhos, a Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, no início fala assim, olha, pedis e não recebeis porque pedis mal. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos de aprender a pedir. Aleluia. Foi o que aconteceu aqui com Ezequias. Como o Senhor falou, né? Ele é chefe do meu povo. Volta lá e fala para o chefe do meu povo. E o que aconteceu com Ezequias? Dentro do tempo exato de Deus para a sua vida, vamos colocar assim, ele morreria com glórias. Honrado, porque ele foi um rei bom, um rei excelente, cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado. Mas quando entrou a vontade permissiva, dentro dos 15 anos que foi Meu dado Deus. por Deus, ele começou a fazer o quê? Gente, lá no versículo 12, diz assim, olha, naquele tempo enviou Merodach Beladã, filho de Beladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E naquele dia, o que aconteceu? Ezequias deu ouvido e mostrou todo o seu tesouro, toda a sua casa. Quando eu faço uma oração e recebo a vontade permissiva de Deus, eu posso meter os pés pelas mãos. Aquilo que é para ser uma coisa íntima, aquilo que é para continuar sendo protegido, eu acabo expondo para pessoas que eu não poderia expor. Deus santo. Se Ezequias estivesse morrido no tempo que Deus falou, ele não teria exposto a sua casa. Ele não teria mostrado os seus tesouros. Ele não teria mostrado nada que era do seu domínio. Mas, infelizmente, ele recebeu 15 anos de vida. E dentro desses 15 anos, o que aconteceu? Ele veio a ter um filho. E o seu filho é Manassés. Ele reinou, ele começou a reinar, ele tinha 12 anos. O que uma criança sabe governar? Meu Deus. O que uma criança recebeu de fato de Deus para reger
um povo escolhido pelo Senhor. E a Bíblia diz assim que tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos esse menino reinou. E o seu reino foi de impiedade. Então, essa criança, entenda o que eu quero dizer aqui, não era para existir dentro do plano original, vamos colocar assim, da vontade soberana de Deus. Mas quando Ezequias virou para a parede, chorou, suplicou, pediu, implorou, eu quero mais vida. Irmãos, até a nossa morte precisa de glorificar a Deus. Aleluia. Até na nossa morte, até a nossa morte, ela precisa de ser para a glória de Deus. Ah, mas então foi errado ele pedir vida? Querido, nós estamos falando aqui sobre viver a vontade soberana do Senhor. A vontade soberana do Senhor, ela é perfeita, ela não falha, ela não erra. E tudo quanto o Senhor propôs para que nós vivêssemos aqui, nós vamos viver. Por isso, meu querido, não vamos querer que a nossa vontade, que a vontade permissiva do Senhor, ela sobressaia a soberana. Porque quando a minha vontade, ela prevalece, eu posso colocar menino para fazer coisa de homem. Porque quando é a minha vontade, eu posso mostrar o secreto da minha vida, o secreto da minha casa, o secreto do ministério, o secreto daquilo que Deus tem, que é para mim, que é para os íntimos. Eu posso mostrar para a Babilônia. Eu posso me engrandecer, me envaidecer e mostrar para quem eu não posso mostrar. Pedis e muitas das vezes não recebe. E quando eu não recebo, quando eu faço uma oração e não recebo, é o Senhor me guardando e te guardando. Aleluia. É o Senhor falando assim, olha, eu já vi essa história e eu não quero que ela aconteça contigo. Amém? Amém. Pastor, isso é muito forte. Sabe? Quando nós vivemos na vontade soberana do Senhor. Eu tenho um ditado que eu sempre falo com quem tá perto, que eu coloco o pé e Deus proveu o chão. Eu sempre brinco dessa forma. Porque quando você está na vontade soberana do Senhor, a responsabilidade de tudo que você faz é do Senhor. Porque você está vivendo um propósito. Você não sabe onde você vai chegar. Porque você já depositou toda a sua confiança no Senhor, no céu. Então você está sendo conduzido pelo céu. E a vontade do Senhor, a Bíblia vai dizer que é boa, perfeita e agradável. O Senhor, ele conhece o ontem e ele também conhece o amanhã. Ele nos viu antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Então ele tem pleno controle. Só que quando nós entramos na vontade permissiva, pastora, é como se o Senhor falasse: eu não tenho esse propósito, mas você quer ir? Então vai. Aí nós entramos na nossa vontade, no nosso caminho, no que nós trilhamos. E a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Então, aquele ato, ali já não é mais responsabilidade do Senhor, já é nossa responsabilidade. E muitas das vezes nossas decisões interferem na nossa casa, na nossa família, na nossa geração. Verdade. E na nossa descendência e na nossa nação, como nós vimos. A decisão do rei interferiu em uma nação inteira. Exatamente. Então que nós possamos sempre viver na plena vontade do Senhor, na vontade soberana do céu, pois o céu tem o melhor para nós. O céu, a vontade do céu é boa, perfeita e agradável. Verdade. Meu querido, você que está nos assistindo, eu gostaria desse momento fazer uma oração. Aleluia. Amém? Aonde você estiver, se você puder Glória. fechar os seus olhos, inclinar, né, a sua cabeça, gostaria de estar orando por você. Deus Santo. Talvez até então você viveu a sua própria vontade, seu próprio desejo, mas neste dia, nessa tarde ou noite, ouvindo esse podcast, eu gostaria de confrontar você a viver a vontade soberana do Senhor. Grande Deus. E viver a vontade soberana do Senhor, muitas das vezes, ela não é tão gostosa, porque talvez você vai querer trilhar o caminho à direita e ele vai te mandar ao contrário. Talvez você vai querer falar, dar respostas
e ele vai mandar você ficar em silêncio. Por isso eu gostaria de fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, Sim, Deus. nesse momento eu quero apresentar esse meu irmão, essa minha irmã, que está assistindo, Pai, a este podcast. Deus, em nome de Jesus, talvez eles até hoje viveu a sua própria vontade, tomando as suas próprias decisões. Pai querido, talvez em uma vida sofrida, uma vida angustiada, em uma vida, Senhor, talvez até mesmo de decadência, Pai, espiritual, por não entender ou por não querer compreender a sua vontade. Mas neste dia, Pai, nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai. Toca no coração, no entendimento. Pai querido, que através, ó Pai, deste podcast, através, ó Pai, desse nosso bate-papo, esse meu irmão, ó Pai, que está ouvindo, Pai, ele vinha entender, ó Deus, que não basta servir ao Senhor, não basta levantar a sua mão e se entregar ao Senhor, precisa ser de verdade, precisa ser por inteiro. Pai querido, que haja, Jesus querido, um quebrantamento, que haja, Jesus querido, sim, meu Deus, uma entrega, Pai, fiel e verdadeira. Pai querido, que o Senhor possa assumir completamente a direção, ó Pai, a vida do meu irmão. Pai querido, que ele venha entender, que ele venha fazer essa oração de entrega, dizendo: Pai, até aqui eu caminhei dentro das minhas próprias vontades, até aqui eu caminhei dentro daquilo que eu acho, mas a partir de agora eu quero caminhar em conformidade ao propósito que o Senhor tem na minha vida, em conformidade àquilo que o Senhor tem para mim, para que a minha vida ela seja alcançada, abençoada, frutífera, Pai, na tua presença. Porque não tem como, Jesus querido, eu estar no Senhor e não deixar o Senhor conduzir a minha vida. Não tem como eu, Pai, dizer que estou enxertada em ti, se as palavras, se a verdade do Senhor não está enxertada em mim. Pai querido, por isso, neste dia, Pai, nós, ó Pai, confessamos a Ti e dizemos: reina sobre nós, reina sobre as nossas emoções, reina sobre as nossas decisões, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Reina sobre as nossas vontades, Glória Senhor. a Deus. Salvação Aleluia. e libertação. Graças a Deus. Quando se fala, né, dessa questão da vontade de Deus, da oração, o Senhor trouxe algo aqui, né, no meu coração. Eu já vi muitas pessoas testemunhando, dizendo que às vezes uma pessoa está enferma, né? Às vezes uma pessoa está ali no leito de dor, até mesmo quase no leito de morte. E a pessoa, né, suplica: Senhor, né, não leva essa pessoa. Nós já fizemos, às vezes, muitas esse tipo de oração, né? Sim. Cura essa pessoa, por cura, talvez por um ente querido, por um parente nosso. E eu já vi muitas pessoas falando, né, que quando orava, né, ficava suplicando a Deus esse tipo de oração, a pessoa ficava presa ali, né? Exato. Porque a soberania, Deus é soberano, né? A soberania de Deus é gloriosa. E Deus, ele age através da oração, né? Então Deus estava ali, às vezes, conservando aquela pessoa. E às vezes era a vontade de Deus de levar a pessoa. Mas enquanto a pessoa ficou ali pedindo, suplicando, e não soltou ali aquela pessoa, não deixou com que a vontade de Deus fosse feita, só quando aquela pessoa liberou aquela pessoa ali mesmo na oração e deixou com que a boa, perfeita vontade e agradar a vontade de Deus fosse feita, aquela pessoa ali foi ali em Deus. Então, isso é muito sério. É forte, né? Isso é forte, isso é muito sério, gente, porque a vontade de Deus em nossa vida, ela precisa ser soberana. Não adianta nós falarmos que somos filhos, não adianta nós falarmos que somos cristãos, mas na hora de nós entrarmos debaixo desse governo, debaixo do governo de Cristo, a gente fala assim: peraí, Deus, aí o Senhor já está pedindo muita coisa, aí o Senhor já está querendo que eu renuncie demais. Mas se Ele é conosco, se Ele nos chamou, então nós precisamos de nos atentar a isso. Antes de passar aqui para os meninos, Carlinhos falava sobre o andar na dependência do Senhor. Nós vimos isso, Carlinhos, com Abraão. Aleluia. Quando o Senhor, Abrão, né? Não foi Abraão, foi Abrão. Quando o Senhor o convidou, vamos dizer assim, aqui, e aconteceu que chegando, e havia fome na terra, naquela terra, e desceu
Não, é aqui, gente, no 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abrão foi um dos homens que entendeu isso. Ele entendeu o chamado. E o interessante é que, ao entender esse chamado, ele se submeteu à vontade do Senhor. Ele não importou aquilo que ele iria abrir mão, aquilo que ele iria deixar para trás. Isso acontece com nós muitas das vezes. Talvez nós já estamos com tudo preparado. Um exemplo bem clássico, uma viagem. Talvez nós preparamos tudo, mas nós esquecemos de um mínimo detalhe, gente. Vontade. Sabe? Um detalhe que parece que não faz diferença. Nós deixamos de orar. Nós deixamos de orar. Aí nós vamos deixar para orar, para suplicar ou para perguntar, para fazer uma oração de petição ao Senhor, perguntando se é da vontade dele, depois que a passagem está comprada, depois que a mala está pronta, depois que o verdade. hotel, o local lá onde eu vou ficar já está reservado. Querido, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. Aí nós entramos dentro da oração de petição. É do querer do Senhor? Eu posso? Permissão. Eu vou pedir isso ao Senhor, mas é da vontade dele que eu vá ali agora, nesse momento? E quando nós fazemos tudo isso, nós nos adiantamos tudo e vamos pedir depois, vamos apresentar isso depois. E se a resposta vem como não, aí a gente entra na oração de súplica. Ah, Deus, mas já está tudo pronto. Eita. Aí entramos aonde? Na minha vontade. Exatamente, pastora. E é aquilo que lemos lá atrás. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar nas nossas vidas, nas nossas ações. E sabe, pastora, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está repleta, sabe, de promessas do Senhor para nossa vida e do quanto o Senhor nos ama. Pastora, quando nós pegamos o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, sabe? Gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Ei, Jesus. Pastora, não tem prova de amor maior do que essa. Verdade. Sabe? E aí a Elisângela, ela tocou em um assunto, um enfermo no hospital. Às vezes o Senhor está tratando com aquela pessoa e nós estamos ali, Senhor, cura, Senhor, cura. Pastora, o Senhor, ele nos ama de tal maneira que nem na última hora ele nos desampara. O apóstolo Paulo, ele escreveu algo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, bastante interessante. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Elisângela, tem pessoas em um leito de hospital que estão ali padecendo, sofrendo, para que a carne seja destruída, para que a alma seja salva. Então, sabe, que possamos ter o entendimento e o espírito de revelação do Senhor. Sabe, que antes de qualquer oração, antes de qualquer intercessão por alguém, possamos pedir a revelação do Espírito Santo. Exato. Qual oração vou fazer por essa pessoa? É a oração de cura mesmo? O Senhor quer curar essa pessoa? Ou será que a minha alma, o meu ego quero isso? Então que nós não possamos andar na nossa vontade. Que nós não possamos falar na nossa vontade. Que nós não possamos agir, que nós não possamos orar na nossa vontade. Verdade. Mas que seja no propósito do Senhor. Na vontade do Senhor. Glória a Deus. Lá no livro... Você tem uma palavra aí? Pode ir. Pode. Lá no livro de Tiago, de Filipenses, capítulo 4, Aleluia. 6 e 7, fala assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Ei, Jesus. Esse coisa alguma aqui é por coisa alguma mesmo. É por nada nós devemos estar inquietos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Através do quê? Da oração
e súplica e ação de graças. Sabe, nós não devemos estar inquietos, nós não devemos estar desnorteados, batendo cabeça, apavorado. E agora, como será? Ei, Como nós vamos Jesus. fazer? Não! Nós precisamos de estar com a nossa alma em paz, o nosso espírito em paz com o Senhor. Nós precisamos de estar, ainda que ao nosso redor tá tudo desabando, tá tudo caindo, mas eu preciso de que o meu espírito esteja em paz. Eu não preciso de estar inquieta diante do Senhor, mas eu preciso de apresentar. O Senhor precisa de saber todas as minhas petições, tudo aquilo que eu preciso, todas as minhas orações. O Senhor nosso Deus precisa de saber. E como é que ele fica sabendo disso? Através da minha oração, através da súplica, através da petição. E o 7 fala assim, olha, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Por Aleluia. que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração, os meus sentimentos? Foi o que nós falamos aqui, porque o nosso coração é enganoso. E os nossos sentimentos, eles podem nos enganar. Se eu for fazer uma oração baseada somente no meu coração, eu posso fazer uma oração errada. Se eu for fazer uma oração baseada somente nos meus sentimentos, eu também posso fazer uma oração que não agrada ao Senhor. Por isso eu preciso de pedir ao Senhor, Senhor, guarde os meus sentimentos, guarda, Pai, o meu coração, para que a minha oração, ela não venha a ser feita na alma. Que eu não seja uma pessoa almática, que as minhas orações não sejam orações na alma, mas que seja oração que passe pela sua vontade, que seja oração feita pelo Espírito, que seja uma oração que vai, Deus, ao trono do Senhor, que vai à graça do Senhor, ó Deus, e que vai ser respondida. E Aleluia. que eu vou aceitá-la. Por que eu vou aceitá-la? Porque eu estou em paz com Cristo. Porque eu não estou inquieta com a situação aqui ao meu redor. E eu sei que a vontade dele, como o Carlinho disse, ela é perfeita, Boa boa e agradável. e agradável. Elisângela. Aleluia. Eu tava aqui meditando aqui, né? E vendo aqui no livro de Esther, no capítulo 5, nós vamos ver uma oração, mas eu vejo aqui também uma súplica, Glória a né? Deus. Eu vejo aqui uma petição e eu vejo aqui também juntamente com a súplica. Por quê? Esther, ela precisou, né, se posicionar em prol do seu povo, Verdade. né? Mardoqueu já foi logo dizendo para ela, ó, quando recebeu o recado, como eu vou me apresentar diante do rei, já tem mais de 30 dias que eu não chego diante dele, né? Ele não vai me poupar, ele não vai levantar o cetro. Diante da visão dela, aquilo não aconteceria, mas como a gente falou, como era o propósito do Senhor para um povo, né? Como era a vontade de Deus para guardar, para livrar o seu povo daquela estratégia de exterminar os judeus, de exterminar o povo ali de Esther. O Senhor atendeu, né? Usou aquele rei ali e atendeu o jejum, as orações, as súplicas. Mas o que ela fez, né? Ela se posicionou, colocou todos ali diante do reino ali, as criadas, colocou todos ali para jejuar, para orar em prol dela, e ela foi. E ela foi e ainda foi, levantou um altar, né? Glória Como a se Deus. diz, diante do Senhor ali, ela levantou um altar de adoração diante do Senhor, e ali ainda fez um banquete para pedir o rei. Então, quer dizer, olha que coisa gloriosa, como que nós às vezes não sabemos nos chegar diante de Deus, que é o nosso rei, né, que é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós vamos precisar, diante do Senhor, preparar um altar, preparar um banquete de Deus. Eu estou aqui. Às vezes a nossa súplica não vai ser só lamentar, chorar, se escabelar, não. Nós precisamos, às vezes, levantar um altar de adoração, né, diante do Senhor. E tudo vem, né, a petição, a súplica, tudo se encaixa, como o Carlinhos falou no primeiro. Todas as orações, ela vem de uma forma diferente, mas ela se encaixa, né, num só propósito, que é diante do Senhor. Então, eu vejo aqui Esther, quando ela levanta diante do rei, que ela se coloca ali, contando tudo para o rei, dizendo tudo ali que foi as artimanhas que foram colocadas ali para destruir o seu povo, que ela não escaparia também, porque ela era judia. Então eu vejo a mão do Senhor em tudo. Então nós temos que ver, discernir a mão do Senhor em tudo. E às vezes nós vamos precisar ter estratégias de oração.
estratégias de petição, até mesmo para suplicar ao Senhor, Senhor, o que que o Senhor quer de mim, né? Como que o Senhor quer que eu me posicione? O que falar? Nós, como a senhora falou, nós precisamos falar tudo para Deus. Deus já sabe, sabe. Deus já conhece, conhece, mas fala tudo, conta tudo. Conta tudo em detalhes. Se precisa for, faz um banquete lá, faz um café da manhã, faz Jesus, vem cá, vem cá, senta aqui comigo, né? Senta aqui comigo, né? Que gostoso, Porque né? nós estamos acostumados, às vezes, a fazer nos nossos devocionais hoje. Eu vejo que devocional, vamos desculpar que eu vou falar, virou modinha. Né? Exato. Virou modinha. Ah, eu vou fazer meu devocional e tudo e tal e tal. Não, gente, vamos fazer aquele devocional mesmo. Né? Aquele devocional mesmo, que o senhor chega aqui, eu vou falar, vamos ter um papo reto, né? Vou falar a verdade, é isso, é isso, é isso. Eu tô assim, eu tô me sentindo assim, essa situação tá assim, assim. Vamos suplicar ao Senhor, né? Vamos ter estratégia, vamos pedir ao Senhor, segundo a vontade dele, da maneira certa, né? Porque eu tenho Verdade. certeza que ele é pai. E o pai, ele não vai, né, dar dádivas maus para os seus filhos. Ele vai dar boas dádivas para o seu filho. O pai sabe o que o filho precisa. Mas vamos chegar diante dele com humildade e reconhecer que nós estamos na dependência dele. Glória Né? a Deus. Aleluia. Senhor, é Aleluia. maravilhoso demais. E Elisângela foi muito bem colocado quando você trouxe Esther. Sabe o que eu até sorri agora, eu fico até feliz porque uma coisa interessante que você falou sobre devocional, sabe? E às vezes a gente vai fazer um devocional de verdade diante do Senhor, a gente vai de qualquer jeito, sabe? A gente vai de qualquer jeito, com o coração amargurado, com o coração, né, com raiva, aquela coisa toda. Mas, assim como Esté, ela preparou aquele banquete. Eu acredito que a gente precisa se preparar. E o que eu estou falando aqui é se preparar mesmo. Coloca uma roupa, faça, né, a sua Deus, né? higiene matinal, vamos dizer assim, porque você está indo para se apresentar um rei, Ai, bonita. sabe? Vai bonita, vai cheirosa, gente. Ah, pastora, mas Deus precisa disso? Não. Mas é mostrando para ele o quanto que ele é importante. O quanto que ele é importante. Às vezes, gente, a gente chega diante de Deus de qualquer maneira. Verdade. O altar todo desconcertado. O que que Elias nos ensinou? Peraí. Antes de colocar qualquer sacrifício sobre o altar, antes de eu colocar qualquer oração sobre esse altar precisa estar reparado. Aleluia. Esse altar precisa de estar bem organizado. Talvez nós queremos fazer o nosso devocional com Deus, mas aqui tá tudo agitado, sabe? Tem uma agitação dentro de nós. Talvez no nosso exterior também tem uma agitação. Então, vamos entender que nós estamos indo falar, conversar com o autor da vida, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Gostei muito disso. Glória a Deus. Glória a Vamos como Deus. rainhas, né? Diante do Senhor. Exatamente. Eita, como reis, príncipes. Sabe, pastor, se nós fizéssemos uma dinâmica de imaginarmos na nossa pequena mente o Senhor à nossa frente, que todo devocional fosse um encontro, que é um encontro, É o encontro. mas que o Senhor estaria ali como uma pessoa física que a gente pudesse tocá-lo. Como é que a gente se apresentaria a ele? De que forma a gente se apresentaria a ele? E isso serve não só para o devocional, mas para toda a oração. Exato. Pastor, se nós temos uma reunião de trabalho com o nosso superior, se nós temos uma reunião de negócio com alguém que nós queremos fechar um contrato, como que nós apresentamos para essa pessoa? Coloca uma melhor roupa, né? Nossa. Agora eis a pergunta. Essa pessoa é superior ao nosso Deus? Não. E por que nos apresentamos tão falho ao nosso Deus? Exato. Meu Deus. É forte. Glória a Deus. Isso nos pegou aí, pastora. Pegou. Fechou. 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 E nós vamos refletir sobre isso. Carlinho, bora lá para a sua... Vamos lá. Pastor, eu quero fechar em um último versículo tudo isso que nós tratamos aqui hoje. Se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que vai nos dizer: lançai sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, Aleluia. lance sobre o Senhor, deposite sobre o Senhor a sua vida, a sua ansiedade, os seus pensamentos. Pois como repetimos aqui diversas vezes, a vontade do Senhor para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Não queira viver na vontade permissiva do Senhor, mas queira viver na vontade soberana, pois o Senhor tem o melhor para a sua vida. E Ele te chamou com uma santa vocação. Mas não é segundo o seu querer, não é segundo a vossa ação, mas é segundo o seu próprio propósito, assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Elisângela? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que Ana, ela entregou Samuel com uma oração de exaltação, louvor e honra de todo o seu coração. O capítulo 2 de 1 Samuel vai dizer assim, ó, na parte B do versículo 5, vai dizer assim: a que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Quer dizer para você que tudo que está estéril na sua vida, tudo que está seco, pelo poder do nome de Jesus, nesse dia, nessa tarde, que seja que você estiver ouvindo, né, essa palavra, eu quero liberar na sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor vai te trazer, vai gerar algo novo na sua vida, vai trazer, vai fertilizar aquilo que está seco na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se lhe abre. Amém? Essa é a Aleluia. palavra que nós deixamos para você. E não se esqueça, viva sempre a vontade e o querer do Senhor e tudo te irá bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que a paz de Deus ela possa permanecer dentro do seu lar e aonde quer que você vá. Deus te abençoe e até o próximo podcast. Em nome de Aleluia. Jesus. Glória a Amém? Deus.